Olá pessoal, aqui é o Tyrant e é isso aí, hoje eu trago para vocês mais um Mitos e Lendas e dessa vez uma história que muitos já conhecem, que é o episódio perdido de Bob Esponja, o suicídio de Lula Molusco e o nome original em americano que é Red Mist ou Névoa Vermelha. É isso aí. Bom, eu vou mostrar um vídeo para vocês no final, tá pessoal? Claro que esse vídeo não é o original, certo? É só algumas pessoas, como eu disse até no último Mitos e Lendas do Doom, né? Que também é um vídeo fake que foi montado por fãs de histórias, etc. Isso acontece aqui também, tá? O vídeo não é o original da história, tá? Exatamente o original, e sim uma montagem feita por algum fã, né? De histórias de terror. Então ele acabou montando algo parecido e eu vou colocar no fim para vocês assistirem, tá bem? É isso aí, pessoal, então vamos lá. Eu era um residente nos estúdios da Nickelodeon em 2005, por causa da minha graduação em animação. Eu não era pago, claro, a maioria dos residentes não são, mas tive algumas vantagens além do aprendizado. Para os adultos não é grande coisa, mas a maioria das crianças na época se matariam por isso, já que trabalhava com editores e animadores. Eu conseguia ver os episódios antes de serem lançados. Eles tinham recentemente feito o filme do Bob Esponja e com isso a criatividade da equipe teria ficado um pouco esgotada, o que atrasou o início da quarta temporada. Mas o verdadeiro motivo do atraso foi bem mais perturbador. Houve um problema com o primeiro episódio da quarta temporada que atrasou o desenvolvimento por vários meses. Eu e dois outros estagiários estávamos na sala de edição, juntamente com os animadores e editores de som para o corte final. Nós recebemos uma cópia do que seria o episódio Medo de Hambúrguer de Siri e juntamos em frente à tela para assistir. Os animadores geralmente colocavam títulos engraçados, numa espécie de piada interna entre nós, já que a animação ainda não estava finalizada, nada particularmente engraçado. Então, quando lemos o título Red Mist, não pensamos em nada além do que seria uma piada mórbida. Um dos residentes até riu do título. A música tema tocava normalmente. A história começou com o Lula Molusco se preparando para praticar com a clarineta em sua casa, enquanto Bob Esponja e Patrick brincam do lado de fora. Lula Molusco coloca a boca na clarineta e só consegue tocar algumas notas antes de ser interrompido por alguém batendo em sua porta. Ele desce as escadas e abriu, encontrando um vendedor ambulante. O vendedor, um peixe escocês gigante, pergunta se ele poderia ter um momento com o Lula Molusco, mas este diz que não está interessado e bate a porta na cara do vendedor, andando de volta para seu quarto. O vendedor bate a porta mais uma vez e Lula Molusco abre a porta irritado. O vendedor, parecendo bem triste, diz a Lula Molusco que a névoa vermelha está vindo e vai embora, deixando o Lula Molusco confuso para trás. Ele volta para o seu quarto e continua a praticar com a clarineta. Depois de tocar algumas notas bem erradas, Bob Esponja e Patrick começam a rir do lado de fora, interrompendo Lula Molusco mais uma vez. Ele olha pela janela e grita com os dois, dizendo que ele precisa praticar para um concerto que teria. Bob Esponja e Patrick se desculpam com lágrimas nos olhos e vão para suas casas. Lula Molusco, incerto de si mesmo, volta a praticar com sua clarineta mais uma vez, agora sem ser interrompido. A cena então vai se apagando em vermelho e permanece assim por 12 segundos. Talvez por causa de um erro, a mesma cena repete mais uma vez, o que provavelmente deve ser comum em edições básicas de animação. Entretanto, dessa vez, os olhos dos personagens foram substituídos por novos, mais realísticos e com pupilas vermelhas. Não há mais áudio nessa cena, tirando alguns cliques ocasionais. Depois da repetição da cena anterior, uma nova começa, com os mesmos olhos vermelhos nos personagens. Agora, todos estão no teatro, onde Lula Molusco está tocando sua clarineta. Os quadros da animação pulam a cada 4 segundos, mas o som permanece sincronizado. Depois de uma apresentação ruim da música que ele mesmo titulou Red Mist, Bob Esponja e Patrick são vistos na plateia vaiando Lula Molusco. É neste ponto que as coisas começaram a ficar estranhas. Durante o show, alguns quadros se repetiram, mas o som não. Quando ele parou de tocar a sua clarineta, o som terminou, como se o show nunca tivesse acontecido. Há um rápido murmúrio e o público começa a vaiá-lo.
Não é vaiar o Lula Molusco, que é incomum no show, mas você poderia sentir o desespero do personagem. Lula Molúsculo fica em tela cheia e olha visivelmente com medo. A cena muda para a multidão novamente, com Bob Esponja no centro da tela, que também está vaiando. No entanto, essa não é a coisa mais estranha. O que é estranho é que todos tinham os olhos hiperrealistas, muito detalhado. Claro que não eram olhos de pessoas reais, mas algo um pouco mais real que CG. Alguns de nós olhamos durante a cena, obviamente confusos. A cena novamente mudou para Lula Molusco, sentado na beira de sua cama, olhando muito desamparado. Se você olhar para sua janela nessa cena, percebe-se que ainda está à noite, então não faz muito tempo que aconteceu o concerto. A parte preocupante é que neste ponto não há som, literalmente sem som. Nem mesmo o feedback dos alto-falantes na sala. É como se os alto-falantes fossem desligados, embora o seu estado lhe mostrou funcionando perfeitamente. Ele apenas ficou lá, piscando, neste silêncio por cerca de 30 segundos. Então ele começou a soluçar baixinho. Ele colocou as mãos sobre os olhos e chorou em silêncio por quase 1 minuto. Ao mesmo tempo em que um som no fundo começa a crescer muito lentamente a partir do nada para quase inaudível. Soou como uma leve brisa por uma floresta. A tela começa muito lentamente a aumentar o zoom em seu rosto. Seu choro fica mais alto, mais cheio de mágoa e raiva. A tela começa com algumas distorções, como uma TV com sinal ruim, e logo volta ao normal. O som fica mais alto e lentamente, mais grave, como se uma tempestade estivesse se formando em algum lugar. A parte assustadora é o som e os soluços de Lula Molusco. Parecia real, como se o som não viesse dos alto-falantes, ou se os alto-falantes fossem apenas buracos e o som estivesse vindo do outro lado. Por baixo do som do vento e soluçar, muito fraco, ouvia-se algo que parecia rir. Após cerca de 30 segundos neste clima, a tela ficou borrada e se contorceu violentamente e algo brilhou sobre a tela, como se um único quadro fosse substituído. O animador principal pausou e voltou quadro a quadro. O que vimos era horrível. Era a foto de uma criança morta. Ela não tinha mais do que 6 anos de idade. O rosto estava desfigurado e ensanguentado, um olho arrancado e o estômago aberto com as entranhas caindo em seu lado. Ele estava deitado em uma espécie de pavimento, provavelmente uma estrada. A parte mais assustadora era a sombra do fotógrafo. Não havia fita de isolamento, nem marcadores de evidência, e o ângulo era totalmente diferente daqueles de uma foto de policial. Parecia que o fotógrafo era a pessoa responsável pela morte da criança. Depois que essa foto aparece, a cena volta para Lula Molúsculo soluçando, muito mais alto do que antes, e o que parece ser sangue escorre de seus olhos ao invés de lágrimas. O riso, que lembra o riso do vendedor no início do episódio, pode ser ouvido ainda. O som de vento na floresta também pode ser ouvido em som alto, com som de galhos sendo quebrados e de crianças gritando. Depois de 20 segundos, outro quadro aparece, agora com uma menina de mais ou menos 8 anos morta, caída de barriga para baixo em uma poça de sangue, aparentemente na mesma floresta da foto do menino. Suas costas estão abertas e suas entranhas empilhadas sobre ela. Novamente, o corpo estava na rua e a sombra do fotógrafo era visível, muito similar no tamanho e forma vistos na primeira foto. Eu me segurei para não vomitar e a outra residente, a única mulher da sala, saiu correndo. O episódio continuou. Lula Molusco ficou em silêncio, assim como todo o som, como era quando começou a cena. Ele colocou seus tentáculos para baixo e seus olhos estavam agora feitos em hiperrealismo, como os outros estavam no começo do episódio. Eles estavam sangrando, vermelhos e pulsantes. Ele só olhou para a tela, como se estivesse assistindo ao telespectador. Após cerca de 10 segundos, ele começou a chorar, desta vez não cobrindo seus olhos. O som era penetrante e forte. Aos poucos, o som de seus soluços foi novamente misturando-se com os gritos das crianças. O som de vento voltou, assim como a risada ao fundo. Dessa vez, a próxima foto que apareceu durou por uns 5 quadros. O animador conseguiu parar a cena no 4º quadro.
Dessa vez a foto era de um garoto, da mesma idade da primeira criança, mas dessa vez a cena era diferente. As entranhas estavam sendo puxadas para fora de um corte no estômago por uma mão grande. O animador continuou. Era difícil de acreditar, mas a foto seguinte era a mesma. Mas havia algo de diferente nela, algo que não conseguíamos perceber exatamente. O animador voltou para o primeiro quadro e os acelerou. Eu vomitei no chão e os editores de animação e som ficaram mortificados com o que viram. Os 5 quadros, quando acelerados juntos, pareciam quadros de um vídeo. Podíamos ver a mão lentamente erguer as tripas da criança. Vimos os olhos dela focarem-se em seu assassino. Nós até vimos, em 2 frames, a criança piscar. O diretor de edição de som nos mandou parar. Ele tinha que ligar para o criador da série e mandá-lo ver aquilo. Depois de 15 minutos, ele chegou confuso com o porquê de ter sido chamado ali. Então, o editor continuou o episódio. Após aqueles quadros terem passado, toda a gritaria e todo o som parara novamente. Lula Molusco estava apenas encarando o espectador. Seu rosto estava na tela toda. A cena afastou-se e aquela voz profunda disse: "Faça". A câmera rapidamente se afasta para revelar que Lula Molusco está segurando uma arma. Ele ergue o cano para sua boca e atira. Sangue espirra de sua cabeça e a tela corta para estática, ou o famoso chiado. Os últimos 5 segundos do episódio mostrava seu corpo na cama, um olho pendurava-se para fora do que restava de sua cabeça, encarando o nada. Então, o episódio acabou. O criador obviamente ficou furioso com aquilo. Ele imediatamente quis saber o que diabos estava acontecendo. Muitas pessoas já haviam deixado a sala àquela altura, então apenas alguns de nós assistimos ao episódio novamente. Ver aquilo mais uma vez apenas colaborou para fixar mais ainda tudo em minha mente e me causar pesadelos terríveis. Me arrependo de ter ficado. I wonder who that could be. Yeah, have a moment. Not interested. The red mist is coming. SpongeBob. Will you two knock it off? I have a concert to practice for. Ladies and gentlefish, Bikini Bottom's Community Rec Center is proud to present Squidward Tentacles. You also think I'm gonna be sick? Boo! You stink!
Do it. Do it. The red mist is coming. Como resultado deste incidente, 3 animadores foram mandados para o hospital, um editor se aposentou e um residente cometeu suicídio. A fita foi enviada para a polícia, que determinou que a animação havia sido criada por Andrew Skinner, um animador escocês. Ele foi acusado por 9 assassinatos, incluindo o das 2 crianças que apareciam na fita. Uma cópia da fita foi feita antes da polícia confiscar a original por Chas Agnew. Agnew fez várias tentativas de distribuir as cópias da fita de Skinner e espera poder lançá-las em um site de leilão em breve. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa história do episódio perdido do Bob Esponja, Red Mist, ou como nós chamamos, o suicídio de Lula Molusco. Realmente é bem tenso. Eu sei que vocês viram o vídeo, vocês perceberam, né, que é realmente uma montagem para tentar imitar a história, mas até que ficou bem legal, né? Bom, pessoal, então é isso. Como eu sempre digo, se vocês gostaram, por favor, não deixe de avaliar, isso ajuda demais, tá? E se vocês realmente gostaram, não deixe de favoritar. Um abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal, até mais, fui!